Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eloá Alves e nós falamos aqui sobre relacionamento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autorresponsabilidade e autoestima. Enfim, uma pergunta que eu recebo lá no Instagram com muita frequência é o comentário de que a pessoa foi traída e o que é que ela deve fazer com isso, porque é um momento que ela sente muita dor, né? É um momento emocional de muita fragilidade, é um momento em que o outro fez conosco aquilo que nós não esperávamos, é um momento em que expectativas são abaladas, né? É um momento de desconstrução, é um momento de luto. Então eu criei 8 coisas importantes que você deve pensar se você estiver passando por esse momento. Então, não significa que um dos 8 seja mais importante que o outro, não existe essa ordem, mas eu vou falar dos 8 aqui. São eles. Primeira coisa, se dê um tempo. Você não precisa tomar uma atitude agora, você não precisa tomar uma decisão agora. Então, o primeiro ponto é, se dê um tempo. Você não precisa tomar uma decisão hoje, você não precisa traçar o destino do seu relacionamento hoje, você não precisa conversar hoje, você não precisa definir hoje, você não precisa decidir hoje, certo? Então, hoje, talvez, nesses dias iniciais, seja o momento de você se recolher mais, de você pensar um pouco, de você colocar para fora, de você fazer coisas que você acha interessante quando você se sente sobrecarregada com esse peso nas suas costas. Não precisa ser um momento de decisão, né? Na verdade, esse seria mais um momento de luto, né? Seria um momento de passar pelaquela desconstrução daquela expectativa, pelaquela dor e reconstruir um novo você, reconstruir um novo relacionamento, se ele vier a continuar ou não, e reconstruir essa nova pessoa que está chegando aí dentro de você, reconstruir essa visão que você tinha daquela outra pessoa. Então, passe pelas fases do luto, né? Passe pela fase da dor, passe pela fase da reconstrução, com calma, não tenha pressa em passar por essa fase. Mas quando você decidir passar por ela, passe de uma vez, não fique eternamente revivendo esse momento. Então, outra coisa importante é não se culpe. A única pessoa culpada por uma traição é quem trai. Não importa se você diz, mas é porque eu deixei de me cuidar. Mas é porque eu engordei. Mas é porque o meu cabelo estava feio. Mas... mais nada. Quem está numa relação precisa respeitar o outro. Então, se aquela pessoa não respeitou você, independente de como estava o relacionamento, e ela não queria mais estar naquele relacionamento, ela deveria ter conversado com você. Então, não se culpe, não existe culpa nesse caso de quem não tomou a ação. Então, poderia ter mudado, eu poderia ter melhorado, você poderia ter feito 1 milhão de coisas, e ainda assim, aquela pessoa ter decidido trair você. Então, nada de culpa, tá bom? 3. Não conte para as pessoas. Eu sei que nesse momento nós estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando de apoio, nós estamos precisando às vezes de um ombro amigo, apoio dos nossos familiares, a gente às vezes tem raiva e quer que os outros saibam, né? Às vezes a gente quer que os nossos amigos em comum saibam, queremos que os familiares deles saibam, e é um momento de raiva, é um momento que a gente quer vingança. Então, tente conter essa vingança, tente conter esse ódio, essa raiva, essa amargura, essa tristeza e conte apenas para 1 ou 2 pessoas que podem realmente te ouvir e te ajudar. Preferencialmente que seja um profissional, que seja, por exemplo, um psicólogo, mas não todo mundo, não todas as pessoas, porque todo mundo vai ter opinião. Algumas pessoas vão dizer que já sabiam, algumas pessoas vão dizer que já imaginavam, algumas pessoas vão ficar surpresas, nossa, nunca passou pela minha cabeça. Algumas pessoas vão colocar você naquele papel ali de vítima e fazer com que você se sinta uma coitadinha para sempre. Então, algumas pessoas, se você decidir terminar, vão te criticar. Algumas pessoas, se você decidir continuar, vão te criticar. Então, já não basta o peso do fato, do acontecido, já não basta o peso dessa situação, você ainda aceitar, você ainda recebeu o julgamento, você ainda recebeu a opinião de outras pessoas, então evite, tente não falar para ninguém, tente se recolher nesse momento, falar para 1 ou 2 pessoas que sejam da sua confiança, repito, preferencialmente um profissional da área da psicologia, que seria o mais indicado, tá bom? Outra coisa importante, se você for mulher, não engravide. Porque um filho, ele não resolve o problema de um casamento, ele não vai prender o seu marido, ele não vai fazer com que aquela relação melhore. Talvez até
possa trazer outras consequências. Então, nesse momento, se preserve. Digamos que você fique aí 2, 3 meses meio abalada, sem saber o que fazer, e aconteça de você ter relação sexual com seu parceiro. Se previna, se cuide. Não deixe que um filho seja gerado a partir desse momento, né? É um momento doloroso, é um momento que não merece gerar frutos tão bonitos, né? Frutos tão lindos quanto são os filhos. E se você for homem, não engravide a sua mulher de forma proposital, furar uma camisinha ou fazer alguma coisa assim também, porque isso não vai segurar o seu relacionamento, tá bom? Item 5 aqui da minha lista. Bote pra fora. Converse com o seu parceiro, converse com sua parceira, com a pessoa que tá com você. Tire isso de dentro do seu estômago. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, para outras o mais difícil é calar. Elas querem falar para sempre. Então, se você é do tipo que fala muito, fale de uma vez, bote tudo para fora. E não toque mais no assunto, né? Respeite esse seu luto que você precisa passar. E se você é do tipo que se cala, tente botar para fora o máximo que você puder, né? Tente fazer perguntas, tente colocar isso logo para fora, como se fosse uma espécie de vômito, né? Uma espécie de botar aquela coisa ruim que tá ali dentro para fora, porque esse tipo de sensação, de situação, ela só prejudica você, o seu coração, sua mente. Ela é uma coisa que não te traz benefícios, certo? Então, primeiro, bote isso tudo para fora antes de você conseguir dar o próximo passo. É importantíssimo. Converse com seu parceiro, com sua parceira, procure um psicólogo, um apoio psicológico. É sempre muito importante. Quinto item da minha lista aqui, volte a se cuidar. Nesse momento, tem pessoas que acabam entrando na sua caverninha, entrando na sua caixinha, às vezes entrando também no papel de vítima. Não que você não seja necessariamente uma vítima naquela situação, talvez você até seja, mas não se utilize dessa situação para tornar você o papel principal dessa peça. Lembre-se que existiu toda uma história por trás dela. O relacionamento de vocês não tem um dia, o relacionamento de vocês tem muito mais tempo. E coisas muito boas aconteceram. Então você tem um peso, lembre-se que você tem um peso muito grande aqui nessa balança do bem. Não é só essa traição que pode pesar mais do que tudo que foi bom até hoje. Então pare para prestar atenção também nesse detalhe, né? Então volte a se cuidar, volte a fazer atividade física, volte a fazer coisas que tragam dopamina aí para o seu cérebro, né? Volte a cuidar da sua pele, volte a cuidar dos seus cabelos, volte a cuidar de você. De certa forma, é importante que nesse momento você olhe um pouquinho para o que você sente falta em você mesmo, o que você sente falta de admirar em si mesmo. Então volte a ler mais, volte a procurar conteúdos interessantes, que não sejam novelas, que não sejam fofocas, que não sejam sites de besteira de vida de famoso, que sejam livros profundos, que sejam livros que te façam pensar, que te façam refletir, que te façam interiorizar as coisas, que te tirem um pouquinho desse momento de dor e te elevem. Então traga conteúdos para sua vida que sejam bons. Séries, documentários bons, não comédias românticas, filmes de terror, essas coisas que não são reais e tiram você desse estar aqui agora presente na sua vida, tá bom? Tiveram 2 tópicos que acabaram se misturando, que foi o de não contar, para não sair contando para todo mundo, e procurar um psicólogo. Eu coloquei aqui, anotei em 2 tópicos diferentes, mas eu acabei trazendo em um tópico só. E por fim, depois de você passar por tudo isso, pelo luto, pela reconstrução, pelo seu reencontro com você mesma, aí sim é que você começa a pensar se você vai continuar nesse relacionamento ou não. Eloá, é importante que eu perdoe a pessoa? É importante porque o perdão, eu vou gravar outro vídeo só sobre o perdão. O perdão, ele vai além de você mesma, né? O perdão, ele traz paz para o seu coração. Então, o perdão é totalmente diferente de decidir permanecer naquele relacionamento. Então, independente se você vai continuar com aquela pessoa, libere essa pessoa desse peso, né? Tire esse peso do seu coração. Depois, no próximo vídeo, assista aí o vídeo sobre o perdão. E aí, por fim, você decide se você quer ou não continuar nessa relação. E mais uma vez, lembre-se de tudo o que aconteceu. A sua história, a sua vida com aquela pessoa não gira em torno de um dia, não gira em torno de uma traição, não gira em torno desse fato. Lembre-se, vocês têm uma construção, vocês têm um castelo e talvez só uma torre tenha caído. Então, veja se vale mais a pena tentar reconstruir essa torre ou derrubar todo o castelo para recomeçar mais uma vez, talvez com uma outra pessoa ou não.
Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a refletir um pouco sobre esse momento que eu sei que é tão doloroso.